Fala da TV Guarulhos ao vivo e a cores, obrigado pela sua audiência com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Braga e Felipe Poi, a direção do Fernando Bauro, a direção comercial do Adalberto Greg. Eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Vamos ao portal de notícias mais bem informado da cidade, o guarulhosindestaque.com.br. Trazendo matérias, por exemplo, da Guarda Municipal por meio da Inspetoria de Patrulhamento, no dia de hoje, apreendeu um adolescente em flagrante no ato infracional ao crime de tráfico de drogas. Matéria está no portal. Também, funcionários da Prefeitura, com apoio da Guarda Municipal e Proguaru, removeram 15 construções de madeira numa área pública e de lazer na Rua 3, no Jardim Guilhermino, região dos Pimentas. Portal de notícias. Ainda no portal de notícias, Supremo Tribunal Federal irá decidir se é constitucional a regra do Código de Trânsito que classifica como infração de trânsito a recusa do condutor do veículo a se submeter ao teste do bafômetro. Portal guarulhosindestaque.com.br, você fica bem informado. O nosso primeiro convidado já está aqui, presidente reeleito, Pedro Zonotti. Obrigado em estar aqui com a gente. Boa noite. Obrigado, Geraldo, pelo convite. Obrigado a todos que assistem O Debate Guarulhos. O Debate Guarulhos, pela TV Guarulhos. E estamos aí, estamos à disposição. O vice está na retaguarda, porque se o presidente ficar rouco, desmaiar aqui, trouxe o vice, que o vice sempre paga a conta. Presidente, a gente sempre tem a cautela uma semana antes. Deixa eu baixar aqui. Opa! Eu trouxe aqui alguns diretores do sindicato. E uma das perguntas do debate foi: como vocês encontraram o sindicato? Porque agora, sem a contribuição sindical, aí agora, quem é bom faz a diferença. Será que nós pegamos um sindicato com 600 associados? Era 2.000 e pouquinho, mas assim, a participação efetiva era muito pouca. Hoje estamos com 8.000. 8.000 servidores sócios. Pedro, antes de falar das eleições, a que se deve esse aumento? Então, Leandro, o trabalhador começou a perceber, como você mesmo disse, o próprio trabalhador, com a reforma trabalhista, que ela tirou a obrigatoriedade, do caso da contribuição obrigatória, ele percebeu que ali por trás tinha alguma coisa. Por exemplo, hoje já tem várias decisões dos tribunais, por aí, que só os trabalhadores associados têm direito à convenção do sindicato. Então já está um monte de decisão estourando nesse sentido. Então nós acreditamos que lá atrás, quando fez a reforma trabalhista, a intenção era realmente enfraquecer os sindicatos. Você tira a obrigação, eu não tenho obrigação nenhuma de contribuir, só que aí tem a contrapartida. Qual é a contrapartida? O próprio setor patronal começou a fazer assim: peraí, se eu negociei uma cesta básica com o sindicato, eu não tenho que estender para quem não é sócio do sindicato. Olha só que loucura isso daí. Então, na prefeitura, não foi diferente em algumas situações. Por quê? Porque na prefeitura sempre a gente tem várias ações no sentido de decreto, portaria que a prefeitura faz, que a gente entende que é ilegal. Então nós procuramos o judiciário. Então o entendimento do próprio judiciário começou a vir desse jeito. Por exemplo, um decreto, a prefeitura faz um decreto lá ruim para o trabalhador. Aí nós entramos na justiça pedindo para que o decreto não valesse e tal. A decisão do juiz já vinha escrito, que defere o pedido do sindicato que os seus associados não sejam atingidos por aquele decreto. Os associados, os não associados, o decreto continua valendo. Entendeu? Então, isso também acabou, essa ideia era enfraquecer os sindicatos, acabou fortalecendo os sindicatos. Então, as pessoas começaram a ficar sócios. O vice, eu esqueci o nome do vice. Rogério de Oliveira. Rogério de Oliveira está aqui com a gente aqui, está compartilhando com os nossos amigos associados e amigos do Sindicato dos Servidores. Estamos ao vivo, você pode, se quiser fazer pergunta, pode entrar na rede social da TV Guarulhos ou na rede social também do sindicato. Deixa eu mandar um abraço para o Antônio Guerreiro com a gente, o Edson Luiz, o Fernando Matos, ainda tem o Diógenes, o Pedrão Santista, a doutora Bruna, o João Brito, obrigado pela audiência. Durante o programa a gente vai falar com vocês. Agora, Pedro, é evidente que quando você está
liderando um sindicato que é do servidor, e não é fácil você liderar qualquer sindicato, mas se tratando de um sindicato com uma representatividade muito grande e importante, como o do servidor, como é que você montou a sua estratégia de campanha? Até então não tinha a chapa, aí surgiu a chapa 2. Como é que vocês se prepararam para esse embate? Então, já na questão da campanha, que as pessoas tal, aconteceu várias situações no jornal, falando sobre se havia ou não democracia e tal, até avisar para os trabalhadores. Primeiro, as eleições do Sindicato dos Trabalhadores, as eleições, ela teve em 2008 uma decisão judicial. Então essa decisão judicial da segunda vara do trabalho, a juíza chama Líbia, ela deu a fórmula de como deveria ser as eleições do sindicato. Isso daí teve recurso no tribunal e o tribunal manteve essa decisão. Então até as pessoas estão preocupadas, ganhou, mas a outra chapa desistiu na hora porque não aceitava a forma e eles entraram na justiça lá, vai ter uma audiência no dia 5 de junho, que a juíza quer entender também, mas nós estamos tranquilos em relação a isso porque nós fizemos de acordo com o judiciário mandou. Nós fizemos a eleição e tal, eles se inscreveram e assim, automaticamente eles não aceitavam as regras que estavam estabelecidas, não por mim, não pelo sindicato, estabelecida por uma ordem judicial. As pessoas me perguntam, Pedro, mas você ficou por trás de uma ordem judicial? Eu falei, não é que eu fiquei atrás de uma ordem judicial, é que no Brasil, um país democrático, Estado democrático de direito, a ordem judicial até o presidente da República tem que cumprir. E pronto, e acabou. Não é eu querer, a ordem judicial é ruim, é boa, não é. Cumpre-se e questiona depois. Depois questiona depois. Então, eles fizeram isso, eles estão questionando e vai ter audiência, e nós estamos tranquilos em relação a isso, porque eles tentaram, foi coisa que eles não falaram também, né? No caso, a chapa 2 não falou, eles tentaram na justiça parar a eleição, pediram um monte de coisa lá. E a juíza falou, não, prossegue a eleição. Por quê? Porque há uma ordem judicial anterior. Aí ela vai olhar se realmente ela vai fazer análise dos fatos e ver se foi cumprido o que a juíza determinou. E a gente está tranquilo em relação a isso, porque foi cumprido o que a juíza determinou. Quando é que tem audiência? Dia 5 agora? 5 de junho. Junho, Rogério? 27 de junho. 27. Ô vice, a assessoria, por favor. Então, aí a preparação da campanha em si, Geraldo, a gente estava tranquilo em relação a muitas situações, porque assim, é lógico, o trabalhador sempre ele quer mais. Sim. Ele sempre quer mais. Mas assim, nós temos uma grande parte da categoria entende todo o trabalho que nós fizemos. Nós temos uma diretoria que hoje, posso dizer para você, nós temos uma função na prefeitura que em 10 anos teve 800% de aumento salarial. Lógico que foi com um monte de situação, de carga horária e tal, mas todos esses progressos. Nós viemos agora, por exemplo, nós fizemos um acordo do FGTS, primeiro, em tempo recorde, 90 dias, para todo mundo sacar o FGTS, que era da transposição, e aquilo ali, poucas pessoas sabem em Guarulhos, mas aquilo ali foi liberado para os trabalhadores da prefeitura 600 milhões de reais. Esse dinheiro entrou na economia da cidade. É verdade, me corrija, mas pela sua maneira de trazer a resposta, a impressão que dá é que agora você tem mais acesso ao governo do que na gestão passada? Não, o acesso eu acho que é o mesmo. É que alguns, lógico que, por exemplo, amanhã nós temos um ato na porta da Secretaria de Gestão cobrando os pagamentos certos, que eles vêm ocorrendo há 4, 5 meses, aí depois a gente pode falar sobre isso, os pagamentos vêm ocorrendo errado. Mas nessa gestão, tanto na outra gestão, também não posso falar isso daí, porque na outra gestão que nós conseguimos a lei da CPN. Então, nós temos o acesso do mesmo jeito, entendeu? Algumas diferenças, sei lá, algum secretário fala e não cumpre depois, ou não consegue segurar, ou também não depende só dele, mas o acesso de um governo ao outro, eu acho que continua do acesso mesmo, do diálogo é o mesmo, e alguns secretários mais, outros secretários menos, né? Mas faz parte também. Agora, deixa eu falar com o Flame, doutor Flame, que também acompanha o programa, a Tatiana Elza, o Dejaí, obrigado a você da rede social, compartilhando, obrigado a você, o Laércio, doutor Marlon Leles, doutor Alexandre de Sá Domingos, ex-presidente da OAB, também acompanha o programa, a Nadre, muita gente, obrigado pelo público que está compartilhando essa entrevista. Agora, presidente, a gente sabe que manter o foco num sindicato
né? Quantas pessoas fazem parte da diretoria? 22. 22. Hoje. Foram eleitos 24. 24. Próximo. Manter o foco significa ter o respeito da categoria. O senhor está preparado? São quantos anos o seu mandato? 4 anos. 4 anos. Ou seja, 4 anos. passa rápido. Passa rápido. O seu projeto com a sua diretoria conquistou, evidentemente, a confiança do servidor, senão você não seria reeleito. Isso é fato. Certo. Né? E qual é o segredo, se é que existe, de manter essa confiança em alto nível? Então, Geraldo, essa confiança que você falou, ela é conquistada. Então, ela é conquistada no dia a dia. Então, nós viemos em grandes situações, como eu disse, se você for pegar, não tem uma função na prefeitura, quase todas as funções da prefeitura, ela teve algum avanço ou alguma coisa que foi conquistada pelo sindicato. Vou dar um exemplo para você. No ano de 2014, a lei que dava direito ao VR na prefeitura de Guarulhos, ela dizia o seguinte, que o VRVA, ele não era pago nas férias. A lei que foi feita lá atrás falava, não, são 11 cargas. Então nós conseguimos ali numa negociação na época com o prefeito, nós conseguimos passar para que nas férias também fosse pago isso daí. Então isso aí atingiu 21 mil trabalhadores, uma carga de R$500. Então se você for pegar 21 mil vezes R$500, quando eu digo isso, eu falo assim, é um dinheiro do dinheiro público, né, um dinheiro que é do erário, que ele beneficiou esses trabalhadores. E esse dinheiro, quando beneficia esses trabalhadores, beneficia a cidade também. Eu sempre prego isso daí. Por quê? Porque o servidor trabalhando contente, porque nós servidores, nós trabalhamos direto com o povo. E eu posso dizer isso, que eu sou servidor 2 vezes. Eu trabalho no estado de São Paulo e trabalho na prefeitura de Guarulhos. No estado, no estado eu sou efetivo, trabalho mesmo. Né? As pessoas me perguntam, Pedro, fala do trabalho. Eu trabalho na Escola Lírio Figueiredo Brasil, lá na Vila Fátima, dou aula de história lá. E na prefeitura eu sou professor de educação básica. Então, com o tempo, isso foi conquistando, as pessoas acabaram se aproximando e entender que realmente tem essa questão de você acreditar no sindicato. Nós tivemos agora, por exemplo, uma função que ela é uma função, eu não digo complicada, porque eu tenho bastante amigos lá, mas é uma função que ela é mais contida, vamos se ver, que é os guardas civis municipais, né, os GCMs de Guarulhos. Eles anteriormente tiveram uma participação muito grande no sindicato. Por um monte de questão, associação e tal, eles se afastaram. Só que agora você percebe, agora nós tivemos uma discussão sobre a questão, né, Rogério, da 115 e tal, esse pessoal se aproxima de novo. Eles se aproximam e na campanha, por incrível que pareça, né, nós tivemos apoio de todas as funções. Mas eu acho que a função que mais deu apoio 100% foi a função de GCM, Guarda Civil Municipal. Essa daí nós tivemos o apoio assim, em massa mesmo. Então, quando as coisas acontecem, Geraldo, ela acaba trazendo o trabalhador, ou no caso o servidor público, para próximo do sindicato. E o sindicato do servidor, como você bem disse, ele tem uma história. Né? Ele foi fundado por um ex-prefeito da cidade, foi 2 mandatos prefeito. Então, ele teve assim, nomes da política de Guarulhos que passou pelo sindicato. Como o Arthur Cunha, foi ex-presidente da ProGuaru, era o advogado do STAP. Nós temos o Miguel Chueire, né, que é um servidor de carreira aposentado, que também passou pela diretoria, aliás, foi quem fez a assembleia de fundação do STAP, e tantos outros. Né, o Paulo Vitor já foi presidente do sindicato também, né, foi presidente de partido em Guarulhos, foi um cara influente no governo. Agora, a nossa produtora chegou e a nossa convidada, a produtora, deve estar no trânsito. Tá tudo bem com essa câmera aqui, grande Lucas Braga? Sempre no sindicato, em alguns sindicatos, briga do presidente com o vice é uma causa de rotina. E como é que é a relação do vice com o presidente? Boa noite ao telespectador. Bom, nós temos uma relação muito amigável. Na verdade, assim, eu sou de uma família de 10 filhos, né? E eu não tenho uma amizade tão grande com meus irmãos como eu tenho com o Pedro. Tanto que muitas pessoas dizem assim, quem vai ser o próximo presidente? É você que vai? Eu sempre falei, não. Nós não vamos mexer em time que está ganhando. Essa história de mexer em time que está ganhando só traz prejuízo. Com certeza. Nós temos uma diretoria bem coesa. Ela decide sempre no colegiado. E isso tem nos fortalecido muito nas nossas lutas do dia a dia. Inclusive, aí nos últimos períodos aí, nós ocupamos espaço assim na cidade até então
as pessoas não davam importância, né? Nós tomamos conta do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Saúde, e nós fizemos esses órgãos hoje, ter um reconhecimento da sociedade de quanto é importante ter alguém por trás fazendo essa política. E é o papel do sindicato. Ainda falta muita coisa para a gente fazer. O servidor é uma categoria bastante sofrida, tem muita coisa que nós podemos fazer, vamos avançar. Eu garanto para vocês, servidor público, nós vamos avançar muito ainda em benefícios e garantias de direitos trabalhistas para vocês. Tá certo. Cadê o nosso Lucas? Aqui a dupla é dinâmica, meu Deus. Agora, gente, é evidente que você manter um time vencedor, a cobrança aumentava. Vocês foram reeleitos, né? E é evidente, numa reeleição, a cobrança ela é gigantesca, né? E você em casa, que é servidor, está se perguntando, né? Esse pessoal que foram reeleitos, né? Vão cumprir o que prometeram? É evidente que é uma cobrança contínua, né? Aí eu pergunto para você, vocês estão preparados para essa cobrança? Porque uma coisa está em campanha, né? Outra coisa é agora a reeleição dita. Como é que fica? Essa é uma preocupação da diretoria. Tanto que nós ouvimos muito o pessoal falar em renovação. Nós oxigenamos essa diretoria. Nós fizemos uma substituição automática. Ninguém foi expulso. Alguém foi expulso. Aqueles diretores que entendiam que não era o momento deles, abriram vaga para que novas pessoas chegassem oxigenadas para dar continuidade na luta. Houve uma renovação. Uma renovação de mais de 30% dentro desse quadro de 24. Então, o que nós podemos garantir? Que nós vamos estar junto do trabalhador e que se esse trabalhador, porque o que garante é a unidade da categoria, não é a diretoria do sindicato. Então é a unidade da categoria. Quando o sindicato fala, olha, temos um problema tal, categoria, vamos para o enfrentamento com o gestor, com o governo municipal. Se eles responderem à altura e à força que tem, Geraldo, a gente consegue tudo que nós temos direito. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Sebastião Alemão, grande abraço ao Sebastião Alemão, né? Ao Renato Souza, ao Haroldo Godoy, ao Cleiton Carvalho, o Egido Oliveira, o Maurício Lemes e o Michel. A rede social, muito obrigado pela audiência de qualidade, né? Sábado eu estava na padaria, numa determinada padaria, e algumas pessoas acompanham o programa pela qualidade, pelo conteúdo. E o interesse da produção desse programa é levar você informações consistentes, informações pertinentes. Não vamos inventar a roda, né? Então é um programa de 1 hora, pode ter certeza que você, quando terminar o programa, você vai entrar no YouTube, no canal do Geraldo Júnior. Por favor, se inscreva, Geraldo JR da TV, você pode ter lá o programa com a reprise. Deixa agora dar uma boa noite, né? Que as mulheres começam mandando em casa, né? A Sheila Romero, a presidente dos Mulheres Apondere-se. Boa noite. Boa noite, tudo bem, meu querido? Olha, gente, boa noite, né, a todos que estão aqui na bancada. Estou aqui, espero poder contribuir com a fala, né, aqui só homens, né, do meu lado. Mas as mulheres mandam. Olha, isso fica assim, só para vocês fazerem o agrado, né, Mas olha, eu ainda tenho muito assunto para debater com o nosso presidente, mas eu vou iniciar contigo, Sheila, algo que é evidente no Brasil, né? A violência contra a mulher. O feminicídio no Brasil, de janeiro a novembro de 2019, né? Foi um momento muito grande no estado de São Paulo. É um assunto que nem todo mundo gosta de discutir. Por isso que eu trago a sua atenção em casa para discutir um assunto, porque muitas vezes, eu tenho repetido aqui, que existem covardes quando a mulher não quer mais continuar com esse relacionamento, o covarde agride, porque é um covarde, agredir uma mulher. Uma mulher você tem que tratar com carinho, com flores, com respeito. Aí eu vou mais além. O filho que não respeita a mãe, ele vai ser um péssimo marido. São regras da natureza. Minha querida Sheila, como é que você tem avaliado, e você participando desse movimento, Mulheres Apondere-se, como é que você vê o crescimento da violência doméstica hoje?
Então, Geraldo, a gente tem aí uma luta que, na verdade, é para mais mostrar que sempre aconteceu isso e que, atualmente, os números estão maiores, e eu tenho certeza disso, porque as mulheres estão tendo mais coragem de falar, de denunciar. Porque a gente tem um pouco mais de proteção, não quer dizer que está bom. Não, não está. Nós temos 2 casos recentes agora, na nossa, bem perto. Um era ali no Jaçanã, que era a Maria dos Anjos, que acabou de descobrir que o cara viajou e foi pego agora na terminal rodoviário ontem, né? E aí ele confessou que cometeu o assassinato da namorada, de poucos meses que eles estavam juntos. Simplesmente ele falou que jogou o corpo, ai, olha, até difícil para mim, na represa de Nazaré Paulista. A outra foi o caso da Marcela, da nossa cidade também. Então, assim, para mim é muito difícil, porque, assim, isso sempre ocorreu. O problema é como que as autoridades lidam com isso. Tá muito mais rápido a internet, a gente tem mais informações, óbvio, mas a gente não tem uma gestão pública que realmente dê um respaldo para isso de uma forma rápida. E é onde a gente tem aí os números cada vez mais alarmantes, mas eu acredito que as mulheres ainda estão com mais coragem. Não é à toa que eu estou aqui também, porque a minha luta foi na parte política. Não é fácil estar na política como mulher. Fui muito já oprimida também. Então, do mesmo jeito que a mulher é oprimida dentro de casa, ela é oprimida na rua, no trabalho, ela passa por muitas situações. Deixa eu aproveitar também a presença do presidente. Presidente, como é que você vê esse aumento? A revista Veja, a semana passada, fez uma matéria que, por dia, mais de 10 mulheres são agredidas e elas não vão fazer a denúncia da delegacia com medo. Como é que você avalia isso? Então, Geraldo, vamos pegar pela nossa categoria, né? Nossa categoria é composta mais de 60% por mulheres. Então, a visão até da questão do trabalho também. Tem a discussão, a Sheila é muito mais especialista para falar sobre isso. Eu acho que a discussão já começa no sentido, vamos supor, a gente tem uma tabela de que a mulher ganha menos, né? A mulher acaba sendo... Já uma discriminação, lembrando do trabalho. Isso. No serviço público não, porque tem leis e tal. Sim. Mas a gente sabe que na no comércio privada, não é assim. Por exemplo, acontece isso. Então, tem toda uma questão também socioeconômica, como a Sheila falou na questão do público, como acolher. Grande, que você falou, grande parte dessas mulheres, ela acaba sendo mães, ela depende financeiramente daquele sujeito, do cara, né? Então ela sofre aquela agressão e assim, não é novidade para ninguém, eu sou pai, mas posso falar. Mãe é mãe, né? É o ditado que diz, eu amo meu pai, mas a mãe é aquela coisa. Então a mãe acaba, ela como mãe também, acaba pensando nos filhos, coisa que infelizmente os marmanjos, desculpa o linguajar, não pensa, né? E ela às vezes acaba não aceitando, mas como pensar na extensão, de como que ela vai fazer, qual o suporte que ela tem lá fora, qual o suporte que ela tem até dos órgãos governamentais. Uma agressão, um grito, e ela depende, ela está numa casa que é dos dois, mas ele também não sai, né? E aí ela fala, se é só eu, beleza, vamos supor, se é só eu entro, vou embora. Aí às vezes tem 2 filhos, aí tem a criança, é complicado. Olha só, no Brasil, uma mulher é agredida a cada 4 minutos, segundo dados do Ministério da Saúde, de acordo com a pesquisa Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A maior parte da violência que ocorre no Brasil é praticada por conhecidos, Sheila. Sim, né? Pode ter certeza. Não é por gente estranha, porque se eu encontrar com um homem na rua, dificilmente ele vai sair gritando comigo, me batendo. É muito mais fácil a violência acontecer em casa, da família, de parentes. E aí a gente pode até ir para a parte da violência mais brutal, que é com crianças, com meninas. Então, assim, é um assunto que, se a gente não tiver políticas que realmente ajudem essas mulheres a ter um emprego, ela não vai sair dessa situação que ela se encontra. Ela não tem como, às vezes, se bancar, que é igual o Pedro estava falando. Ela não tem como sair de casa. Ela tem que sair, às vezes, fugida. Como que ela sai fugida com os filhos? Onde que ela vai ficar? Ela termina aceitando. Sim, ela acaba sendo a protetora. Ela acha que ela tá dela, tanto faz. Ela nem pensa nela.
não pensa nos filhos. E a mulher que não tem filhos, aí é uma outra situação. E aí muitas têm medo de sofrer uma violência e acabam aguentando também. Mas tudo tem um limite. E espero que não chegue, são, né, essas situações do crime passional que às vezes nem tem filho, né? Estamos ao vivo e a cores. Debate Guarulhos nas redes sociais. Deixa eu falar com os nossos amigos. Renato Souza. Deixa eu mandar um abraço aqui para o secretário, doutor Ayrton Trevisan, acompanhando. Já se prepara, porque no segundo bloco, doutor, eu vou esquentar aqui as turbinas. O senhor grava tudo que eles estão falando aí. Aí depois você se entende. E hoje eu trouxe o presidente e o vice, para não ter reclamação do PROCON. Não, trouxe os dois. Que eu digo, ô Pedro, tem que levar os dois. Vice, seguinte, nós vamos ter amanhã, ou deixa para o presidente falar sobre isso. Você pode falar ou o presidente fala? Presidente. Presidente melhor, né? Tu saiu bem agora. Eu vou deixar para o presidente essa. Eu vou no intervalo, daqui a pouco eu volto ao vivo e a cores no Debate Guarulhos, na tela da TV Guarulhos. Se liga aí. Na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3142, você vai encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk, aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos, as melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos ao vivo e a cores. Lucas Braga. Vou falar pro seu pai, ter uma conversa com ele muito séria. O seu outro pai está aí, né? O Costa e Silva, né? Que ele fala que pertence a uma família de generais. Gente, Paulo Manso, meu amigo Paulo Manso, obrigado. Também ó, acompanhando a audiência de qualidade do Debate Guarulhos. Aliás, a rede social está me pedindo que eu entreviste o prefeito da cidade. Vou convidar. O que acontece amanhã, presidente? Tinha uma informação aqui que o senhor ia fazer um encontro amanhã onde? O que acontece amanhã? Que o vice passou para você, não sei o que eu quis falar. Avisar a todos os servidores, né, que estão cobrando, o sindicato tem que cobrar mesmo, estão cobrando principalmente a administração. São 2 situações. Primeira situação, a prefeitura em março de 2019, ela mudou a forma de pagamento das férias. O que acontece? Não é que ela mudou a forma, que a forma está errada, é que a forma está confusa. Então as pessoas receberam aí, você deve ter visto em rede social, a reclamação geral mesmo, que elas não entendem o que elas estão recebendo. Então desde março, de lá para cá, mês de julho, agosto, a gente tenta de todas as formas conversar com a administração para que, né, voltasse à forma anterior, que ia através de acordo e tudo mais, e não voltou. É agora em dezembro, que é onde sai uma massa de servidores, que é no caso a educação, que são 7.000 professores.
A prefeitura viu o baque que era, porque ninguém entende nada, ninguém entende olerite, um olerite de 3 folhas. Já se viu, tira o dinheiro de lá, tira de cá, desconta daqui, desconta dali, a pessoa vai, recebe um montante, depois no outro mês recebe 0, depois no outro mês recebe 0. Então, em conversa com o prefeito Guti no dia 31 de janeiro, ele me garantiu, né, tá lá no nosso site, que ele faria a mudança. Falou, Pedro, nós vamos fazer a mudança da melhor forma. Então acontece que passou esse tempo todo e não foi feito. Só que hoje, novamente, conversei com o secretário de Americana e ele falou, não, vamos fazer, Pedro, da melhor forma possível, só estamos achando a forma. Essa é uma questão. A questão número 2, que é a que mais está chamando a atenção dos servidores, não é nem chamando a atenção, é que está um desespero do servidor. É que a prefeitura vem de novembro para cá errando absurdamente os olerites dos trabalhadores. Como é que é errando os olerites dos trabalhadores? Por exemplo, mês de novembro, mês de dezembro, as pessoas que trabalharam à noite não receberam adicional noturno, receberam como se tivesse de dia. Então, horas extras não foram pagas, algumas gratificações não foram pagas, insalubridade não foi paga. O mês passado, no início do mês de fevereiro, eu tive uma conversa com o doutor Ayrton Trevisan, secretário de Justiça, e com o americano, secretário de Governo. E foi colocado, vamos pagar no dia 13, vai pagar o de novembro e tal, e dia tal vai pagar o de dezembro. Bom, o doutor Ayrton se mostrou, acabou a vontade de resolver, como sempre faz, né? Ele tenta, também não é todo soberano no governo, algumas coisas ele consegue, outras não, o americano também, e cumpriu, realmente pagou. Só que olha que só, Geraldo, pagou o novembro e dezembro, que já estava atrasado. Quando foi sexta-feira agora, o pessoal foi receber, que é dia 29 de fevereiro, né, esse mês 28, 29 de fevereiro, foi receber o pagamento de fevereiro, não tem o adicional noturno de janeiro. Aí já estava atrasado novembro, dezembro, pagou em atraso, então resolveu pagar, e assim, ainda com alguns erros. Alguns receberam novembro, dezembro, outros não receberam. Resumindo essa situação, o que está acontecendo é que os servidores, por exemplo, o povo de Guarulhos saber, os servidores, eles estão sem saber o que vai receber e como vai receber. E o que eu estou falando é salário. Então a pessoa espera que vai receber, vamos dar um exemplo, R$ 1.500. R$ 1.000 do pagamento dela e 500 do adicional noturno. Vamos dizer, um guarda, ele recebe mais ou menos isso, um guarda que trabalha à noite, R$ 400 a mais, né, de adicional noturno. Então ele conta com aquele R$ 400, aquele R$ 400 é a conta d'água, a conta de luz. E aí ele não vem. E aí no outro mês não vem também. E aí acerta. Quando acerta, pega o olerite do mês, está errado de novo. Então esse ato amanhã nós convocamos todos os trabalhadores, principalmente os que não receberam gratificação que está em atraso, insalubridade que também não foi pago. Insalubridade foi assim, as pessoas trabalhavam num determinado local e houve uma deslocação na prefeitura agora no final do ano. Né? Coisa muito ligada à prefeitura, mas para você entender. Então as pessoas passaram a trabalhar, elas saíram daquele local e elas passaram a trabalhar no local insalubre. E agora, dia 28, era para ter pago também. Ela trabalhou o mês todo lá. E aí veio como se ela estivesse no outro lugar ainda. Então está tendo essa dificuldade de gestão. Hoje eu conversei com o secretário americano, né, consegui falar com ele, nós escutamos, batemos um papo, e eu coloquei toda essa situação para o americano. Bom, ele repetiu a mesma coisa, falou, Pedro, a questão das férias, o prefeito já te falou lá atrás, está resolvido, vai revogar, nós só estamos vendo a melhor maneira, porque tem a questão do CLT. Vai revogar isso daí e nós vamos criar o decreto para ver como vai ser esse pagamento. Só que esse decreto ele tem que passar pelo PGM. Não, pelo PGM, que é o Procurador-Geral do Município, ou pela Secretaria da Procuradoria. Mas ele falou que ia mandar até para o PGM para ir mais rápido. Então, assim, ele acredita que em uma semana resolve isso daí. Né? Mas o ato está marcado não só por causa disso. É que nem eu falo, o ato de amanhã, ele é principalmente assim. Os trabalhadores, primeiro, quer saber quando que eles vão receber o salário deles, que é salário. Isso para a Justiça foi para o americano. Adicional noturno, insalubridade, horas extraordinárias, tudo isso é salário. E a Justiça já tem um parecer sobre o salário. O salário tem que ser pago, pronto e acabou. Não tem discussão disso daí. Então o ato amanhã é isso. A primeira pergunta que os servidores estão fazendo é: quando que eu vou receber o que está faltando? Porque está faltando hora, está faltando isso, está faltando... Segundo, é que a garantia que daqui para frente não vai ter mais. Então, assim, até eu falo assim, hoje eu falei para o secretário, falei para o americano, falei, americano, eu estou um tempo no sindicato, já briguei por dezenas de situações. Eu acho que é a primeira vez que eu brigo
é assim que o trabalhador está pegando no pé e a gente vai fazer um ato com faixa, com carro de som, aquela coisa toda, pedindo para o empregador assim, ó, pague correto. A gente não quer mais, a gente não quer aumentar nada, a campanha salarial ainda está começando. A gente só quer que pague correto. Olha a reivindicação da categoria, pague correto. Só isso, nem o que é mais, nem o que é menos. Se eu fiz 2 horas extras, no meu lerite vem as 2 horas extras porque eu servi o município. Eu trabalhei por elas, entendeu? Principalmente aconteceu muito na guarda, cara. Na guarda os caras pegaram muito também, ficou mandando um abraço para todos os GCMs de Guarulhos. Por quê? Só para você ter uma ideia, isso eu falei com o prefeito, e o prefeito até se colocou, o prefeito ficou revoltado. Que é engraçado, o prefeito ficou revoltado. Porque eu falei, prefeito, você teve uma ação no final do ano que foi aplaudida por 90% da cidade, que foi aquela questão, e por mim também, foi aplaudir o prefeito também, pela questão daquela arruaça que estava acontecendo de moto. Estourando moto empinando, tava uma bagunça no final do ano. E o prefeito fez lá uma ação chamada Tolerância Zero, não sei quantas motos foram apreendidas, multadas, porque, né, é uma lógica, né, Geraldo? Isso daí a gente fala oposição ao governo, mas quando acerta tem que falar. Foi uma ação positiva para a cidade de Guarulhos. Onde eu moro, por exemplo, tem várias pessoas acamadas, de idade, é um bairro meio que antigo onde eu moro, tem muitas pessoas idosas. E aqueles barulhos, e realmente... Então foi um trabalho realizado, né, a população ficar sabendo, pela Guarda Civil Municipal, nossa Guarda Civil Municipal, pelo STMU, que é os nossos agentes de trânsito, e eles trabalharam à noite, horas extraordinárias, nessas ações. Teve brits, pimentas, brits na Praça 8, tudo irregular. Beleza, foi ótimo, né, Sheila? A população tá legal. Eles não receberam por isso. Eles não receberam, muitos que trabalharam à noite não veio adicionar noturno. Então isso é revoltante. É revoltante porque o guarda... O prefeito, ele, de alguma maneira, ele se mostrou, o secretário de governo, ele se mostrou pessimista. O doutor Trevisan, você falou que teve uma conversa com os dois agora. Isso, né? Eu tive uma conversa alguns dias atrás com os dois. Até no dia que eu tinha convidado você, secretário Geraldo, não posso ir, mandei os diretores. Eu fiquei até às 20 horas aquele dia lá com eles. O que você ouviu do Ayrton Trevisan e do americano secretário de governo? Então, a resposta do governo, através do doutor Ayrton e através do americano, que é uma questão de sistema. Que o sistema não conseguiu computar essas horas, que as secretarias não mandaram para as secretarias, as secretarias que teriam que mandar, a guarda teria que mandar um expediente dizendo quais foram os guardas que trabalharam na Brits. Mas a guarda mandou isso? Você tem... Então, os secretários, o americano e o secretário de Justiça... Então, com o Gilvan não falei, mas o secretário de governo diz que o erro está na secretaria. Então, e não na Secretaria de Gestão. Nós sabemos que a burocracia no Brasil inteiro, no serviço público, não é nenhuma surpresa. Não é nenhuma surpresa. Eu, por exemplo, fui na Receita Federal hoje pedir um documento, passa amanhã porque erraram o nome da minha mãe, só pra você ter ideia. A minha mãe tem a Ivonilde Vaz de Pessoa dos Santos, aí estava são 12. E são 2 Santos, não saiu o documento. E não sai. Então a burocracia. Então, eu vejo assim, presidente, não tenho aqui procuração para defender ninguém, mas quando a gente fala de serviço público, existe sim a burocracia. Você faz parte do serviço público e há de ponderar que você se comunicar uma secretaria com outra, muitas vezes, um funcionário ele pode emperrar o sistema. E você só descobre quando você vai lá. E não estou inventando nada. Muitas vezes você precisa ir lá, pedir, cidadão, por favor, você pode dar um carimbo aqui? Então, isso que você está falando, às vezes tem sentido. Alguém, não estou aqui acusando, preste bem atenção. Eu estou dizendo que pode acontecer que um determinado funcionário, que deveria despachar, não despacha esse documento. E não chega. Sem esse documento, você não dá continuidade, não é. Teve um problema na licitação recente, porque alguém esqueceu de colocar um documento lá. Aí eu vou te responder isso daí, Geraldo. Eu concordo com você em tudo que você está falando. E, aliás, vou deixar aqui bem claro também, que quando conversei com o prefeito Guti, e não tem procuração também para falar do Guti, sou presidente do sindicato, eu falo, mas por que você está falando isso do Guti? Não falei isso do Guti. Eu falei do Almeida, quando o Almeida acertava, eu falei do Eloy, quando o Eloy acertava, sim. E sem problema nenhum de falar do Guti e falar do próximo prefeito.
Ao falar com o prefeito Guti, o que eu senti do prefeito Guti? Que ele também não está confortável com essa situação. Não é que falta de dinheiro para pagar. Não é falta de dinheiro. Só para você ter uma ideia, a insalubridade desses 2 meses, ela foi paga no escuro. Sabe o que é pago no escuro? É tipo assim, o Geraldo trabalhou em setembro à noite. Outubro o Geraldo trabalhou à noite. Eu vou pagar novembro e dezembro com base que ele trabalhava à noite. Mas se o Geraldo não trabalhou à noite, foi pro dia, ou o Geraldo saiu de férias, estou te pagando a mais. Então esse a mais ainda pode ser devolvido pelo Inclusive, servidor. eu vou entrevistar o Gilvan Passos quarta-feira aqui. Pergunta para ele sobre isso. Eu falei, secretário, o que está acontecendo? Então, aí o que acontece? Não falando que pode ter acontecido isso daí, mas a pedida do trabalhador e a pedida do sindicato é o seguinte, que eu falei com o americano. O americano tem a questão, tem. O doutor Ailton, a mesma coisa. O jeitão dele, italiano, pô, tá revoltado também. Ele fala, Pedro, isso não pode acontecer. Ele fala, peraí que eu vou falar com o chefe, peraí que eu vou falar com o chefe. E fala com o prefeito também. A pedida nossa é só o quê? Em relação política disso daí, de que está acontecendo, não está acontecendo. A pedida do servidor é que parem de errar. Aonde está o erro? É quem não mandou o expediente, então esse alguém tem que ser responsabilizado. Onde está o erro? É secretário de gestão que não consegue fazer, ele também Vamos resolver. Tem que resolver daqui para frente e pagar o atrasado. Porque essas pessoas também estão contando com dinheiro. Aí o que eu volto a dizer, tem pessoas que saíram de um local, foram para um local que está trabalhando em serviço insalubre. Ela tem o direito, está na legislação, é lei, ela tem direito a receber. É R$200, é R$300, não importa quanto seja, é dela. E você trabalha aqui, né? Você tem o direito a receber aquele X, você quer receber no dia porque você tem seus compromissos. Então, amanhã o ato é isso, principalmente já, né, deixando de antemão, todos os trabalhadores estão indo lá com essa certeza. Tem que parar de errar. É parar de errar. Isso daí é o básico do básico. Tem que pagar. Trabalhou 2 horas, recebe 2 horas. Não trabalhou nenhuma, né, Sheila? É o básico do básico. É pagar. Ponto, acabou. E dá uma data, que os trabalhadores querem saber a data de quando que eles vão receber. Quando que eles vão receber? Estamos ao vivo e a cores, um debate Guarulhos. Você da rede social, Adriana Gonçalves, obrigado pelo carinho. Agora, deixa eu voltar para a Sheila antes de falar com o vice. Você está afiliado ao PDT. Hoje estou afiliado ao PDT. PDT. Tem 1 ano quase. 1 ano lá? Quase. Você é pré-candidata? Então, eu era, não sou mais. Não é mais? Não. Geraldo, é difícil. Para a gente estar na política, você precisa ter realmente todo um planejamento, fazer uma estratégia. E não é porque eu estou na política que eu tenho que ser candidata. Gostaria, caso eu estivesse numa situação que me desse uma condição de parar, analisar, dar projetos interessantes para a população, porque eu não vou porque eu quero. Eu vou porque realmente faz uma diferença ter a Sheila Romeira na candidatura. Então eu desisti neste ano devido a algumas questões pessoais e eu prefiro me planejar melhor e vir um pouquinho mais para frente. Eu gostaria muito, até venho me preparando para isso, mas às vezes, né, a gente sai um pouquinho do planejado, aquilo que a gente estava, né? Tá certo. Gente, olha, uma situação entre o presidente da República e o Congresso Nacional, porque o presidente compartilhou na sua rede social uma manifestação marcada para 15 de março. Vamos às ruas em massa, fora Maia e Alcolumbre. O fato de ter compartilhado, houve um racha grande e aí, né, os interlocutores estão aí tentando acalmar e o presidente foi na rede social proibindo o seu primeiro escalão de participar. É evidente que no ano eleitoral não é surpresa que esse tipo de comportamento do Congresso já ocorreu em governos anteriores, e esse mais ainda, né? O presidente colocou 4 generais para trabalhar com ele, e para alguns isso é uma afronta, mas é o jeito dele trabalhar, tá certo? Cada governo tem os seus assessores, não vale o Geraldo aqui classificar se é bom ou mal, mas são escolhas pessoais, são cargos de confiança. Então essa definição dá ao chefe do executivo a livre escolha dos seus auxiliares. Mas eu queria discutir com a mesa se vocês acham pertinente
esse comportamento do presidente da República em relação ao Congresso Nacional, né? Digamos que chamar para briga, né? Olha, eu pessoalmente tenho até medo de comentar alguma coisa que esse presidente faz. Sério? Dá medo, porque você não sabe como que você vai ser recepcionado com a sua fala do outro lado. Das redes sociais? Não só nas redes sociais, até mesmo em grupo de amigos. Né? Porque às vezes ele faz umas coisas assim que foge ao padrão de qualquer ser humano normal de política, seja assim, a pessoa com menos conhecimento político não faria algumas coisas que ele faz. Desafiar o Congresso Nacional dar um passo muito além do que a perna pode dar, né? Isso aí pode trazer sérias consequências para todo o país, inclusive econômicos, né? Nós vivemos aí uma crise mundial, esse vírus que está ajudando a afundar um pouco mais a economia mundial, né? Não sabemos qual foi o preparo. Aí o nosso presidente ele vai arrumar uma briga com o Congresso, porque essas duas figuras é o nosso Congresso, é o que representa o Congresso. Então eu acho que ele fez mais uma daquelas besteiras que ele costuma fazer sem pensar. É como dar banana para a imprensa, como dar um gritinho, né? Aquele que o pessoal... É mais um desvaneio. É o estilo dele. É um desvaneio. Ô, Sheila, você acha que o comportamento do presidente da República não é um comportamento adequado para o presidente da República? Não é mesmo, né? Porque se fosse, né, um comportamento... Porque assim, as pessoas esperam que pelo menos o chefe maior, né, do seu país possa se comportar de uma maneira equilibrada. E não há equilíbrio. Ele fala o que ele pensa. E muita gente gosta dele por causa disso. Eu, particularmente, não gosto. E respeito quem gosta. Mas não é dessa forma que a gente tem diálogos, né, de uma forma amistosa. Como é que a gente dialoga com aquele que a gente não se dá muito bem? É provocando o tempo todo? Vai ter alguma amizade? Vai se formar nesse período? Não, só mais inimigos. E isso é o que ele faz até para fora. Ele vai falando só com aqueles que concordam com ele, com aqueles que agradam o pensamento dele, enquanto isso ele vai isolando todos aqueles que são oposição. A oposição vai aumentando e eu acredito que ela vai aumentar cada dia mais. Domingo tem uma manifestação no Dia das Mulheres, puxada aí por vários setores, né? E mulheres estarão na Avenida Paulista num ato contra o presidente. Agora, por favor. Não, a definição de violência contra a mulher, né? A gente fica muito no campo das agressões. O que foi feito com as mulheres na eleição passada, para presidente desse país, utilizar elas de forma como foi utilizado, como laranjas, é uma coisa que tem que entrar nesse contexto. Você vê a Sheila que vem fazendo todo um trabalho, né, que nós estamos acompanhando, a gente acompanha a Sheila. Obrigada. Nesse último ano, o seu trabalho à frente, não vai ser candidata, e aí assim, fica evidente que a questão aí está muito ligada a recursos. Né? Ou seja, você não está querendo se colocar numa situação de violência, uma violência talvez política, pode se dar qualquer outro nome, para que isso não continue. E aí nós sabemos a importância das mulheres hoje dentro do contexto político do nosso país. Então eu queria te dizer parabéns, mas não desista não. Vai para a luta que precisamos de mulheres mesmo lutando, porque só assim vamos conseguir alguma mudança. Desistir jamais. Olha, eu quero fazer um comentário em relação a algumas manifestações. Está no meu portal a respeito que a prefeitura retirou invasores de uma região, e aí é evidente que algumas pessoas que são candidatas, não sou contra quem é candidato. Agora, pegar carona, porque a prefeitura retirou invasores de uma região que não podia estar, é demais, né? Invasão, tá errado. Deixa alguém entrar na sua casa, né? Abre a grade da sua casa e deixa alguém entrar. Tudo bem? Então, eu não tenho procuração para defender aqui ninguém. Agora, você criticar a matéria, você tem todo o direito de criticar a matéria, mas tá errado. Invasão tá errado. É a mesma coisa que aí tem dois sindicalistas aqui que eu acho errado. Não estou falando que acontece no sindicato dele, mas eu vi um dia desse, o ano passado, uma manifestação de invasores, aí subindo vereador
vereadores pegando carona. Olha, eu acho isso uma falta de competência desse vereador que aproveita esses movimentos, seja de que partido for, para estar criticando qual for o governo. Seja qual for o governo em Guarulhos, tem sempre, e eu digo isso porque sou jornalista há 40 anos, e conheço grande parte dos vereadores que passaram na Câmara Municipal, não acontece só em Guarulhos, é no Brasil inteiro. Eu acho uma falta de capacidade você aproveitar qualquer movimento que seja, para estar discussando, criticando lá, quer voto, vai buscar. Agora, subir num carro, num palanque, porque tem ibope, você vai numa manifestação, tem ibope, as pessoas vão estar lá chateadas com alguma coisa. Agora, é uma carona indevida. É uma carona indevida. Desculpem quem faz, mas eu acho uma falta de competência muito grande se aproveitar de movimentos para olha, eu sou fulano. E por que não defendeu a bandeira antes? Por que não defendeu a bandeira antes? Só agora. Né? Desculpem. Então, fica aqui o registro, porque respeita a sua opinião. A matéria está no portal, respeita a sua opinião. Agora, invasão, eu sou contra. Pode falar, Sheila. É um tema espinhoso até, porque eu entendo que a situação é bem complexa. Há muitos aproveitadores no meio de invasores que eu já acompanhei, Sim. já estive no meio para ver como é que funciona. Eu não tenho medo não, e já fui no meio só para identificar, porque você parece que tem ali pessoas até contratadas para estar no meio de certas invasões. Pois é. Mas eu entendo que a situação de habitação, principalmente em Guarulhos, é muito, muito precária. No entanto, que a gente tem maioria, se eu não me engano, são 80% das nossas residências são sem documentação. Eu mesmo atuei um pouco no mercado de corretagem e não se consegue licença, né, autorização para financiar, porque a maioria dos imóveis são construídos de forma irregular. Imagina as invasões. Então, assim, nós temos muitas áreas com problemas em Guarulhos, mas precisa o quê? De novo, políticas públicas. Quando é que a Secretaria de Habitação realmente deu uma condição? Perto da minha casa agora, explodiu de apartamentos lá, nessa invasão até que eu fui ver lá, no começo do governo. Hoje tem lá um monte de prédio. Mas eu pergunto pra você, onde é que vai escoar todo aquele mundo de gente? Onde vai escoar o trânsito? Onde vai ter transporte para todo mundo que lá já não tem? Já lá é uma situação precária do bairro. Para onde vai toda a parte da água que escoa, esgoto? Eu falo, não tem. Fizeram para poder o quê? Atender, é claro, tirar dali o pessoal que estava na invasão e colocar lá. Quantos que eu já sei, que estão lá no Guilhermino, que já venderam por 30 mil reais seus apartamentos, que ganharam de graça? Essas coisas me revoltam, sabe, Geraldo? Ó, nós estamos acabando o programa por causa do horário, já me apontaram ali, eu quero agradecer primeiro ao vice-presidente, obrigado pela tua presença aqui, as suas considerações finais. Obrigado, Geraldo. Eu acho que a população tem que estar muito atenta à próxima eleição que vem pela frente, porque muitas pessoas trabalharam e essas pessoas que trabalharam, elas não estão dispostas a colocar a sua posição como produto mercadoria de venda. Elas estão lá porque trabalharam e pretendem ser vereadores, ser prefeito nessa cidade aqui, para fiscalizar e acompanhar a nossa prefeitura. E aos servidores públicos, eu agradeço desde já todos os votos que nós escolhemos, quero agradecer um por um. Foi com uma certa dificuldade, mas aquelas pessoas que estavam lá, que nos apoiaram, de coração, um beijo no coração de todos. Presidente Pedro Zanotti, obrigado mais uma vez em ter aceito o convite. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado, Geraldo, obrigado pelo convite. O Rogério já agradeceu, então não vou agradecer não. Pessoal, sobre a eleição do sindicato, está na justiça, deixa a justiça decidir lá. O que decidir, vamos cumprir. Nós cumprimos desde o início, então vamos continuar cumprindo normalmente. Campanha salarial, sexta-feira agora, dia 6. Dia 6, primeira chamada 17 horas, segunda chamada 17h30, provavelmente todas as vezes, até todo mundo se arrumar na plenária, começa 18h30. Então, os servidores, é importante esse momento agora que os servidores têm que se concentrar, toda a sua força, eu acho que o servidor agora tem que pôr nessa campanha salarial. E amanhã, a partir das 9 horas da manhã, DRH, Secretaria de Gestão.
Obrigado, Pedro. Sheila, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada. Acompanhe meu trabalho, que eu venho falando um pouquinho sobre educação também toda terça-feira, às 9 horas, no Facebook, na minha página, Sheila Romero e Mulheres Apoderem-se. Com a produção da Simona Araújo, Lucas Bracas da equipe técnica, eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Amanhã, 7 da noite, ao vivo, na tela da TV Guarulhos. Boa noite.